Olá vocês que nos seguem no J Politicast, muito boa noite. Estamos de volta com mais um programa bate-papo semanal com o quadro JC Pergunta e Você Responde. O convidado de hoje é o ex-prefeito da cidade de Central, Renato, a quem desde já agradeço por aceitar o nosso convite. Antes de passarmos para o ex-prefeito deixar o seu boa noite, vamos aos nossos colaboradores. Agradecemos aos nossos colaboradores do programa Bate-Papo Semanal. Farmácia do Povo, Organização Val Santana, Valdiniz Ferreira, Corretor de Imóveis, Gessé Construções e Reformas, Organização Gessé, Hotel J Macedo, Organização João Macedo, Espeto do Quê, Organização Zezinho Nonato, Dr. Mauro Coelho, Silas Desominha, GR, Grande Rio Serviços da Construção, Organização Orlando Mestre de Obras, Academia Sport Fitness, Organização Ednei Souza, Vereador Ezermilson Rocha, Vereador Nino Meira, Alto Posto Parque, Organização Diogo Soares Lacerda, Jarbas Meira, Ivaí Tarrão, Fernando Marreca, Edilson Oliveira. Meu amigo Renato, boa noite, tudo bom? Boa noite, JC. É um prazer ter Vossa Excelência aqui na bancada do nosso bate-papo semanal. Fique à vontade para o seu boa noite. Pois não, JC, um prazer imenso com a sua equipe de trabalho. Eu quero parabenizar e estou aqui à sua inteira disposição. Seu Renato, nós que agradecemos a presença do senhor no nosso programa e agradecemos seus familiares e os seus amigos que saíram lá de Central para nos prestigiar aqui nessa noite. Vamos começar o nosso quadro de perguntas. Meu amigo Renato do Boi, tá preparado para a nossa sopa de tamanco? Sim, sim. Então vamos com a nossa primeira pergunta. Ex-prefeito Renato, em 2016, o senhor foi eleito vereador mais votado da cidade de Central, obtendo 793 votos. 4 anos depois, o senhor saiu candidato a prefeito e teve êxito nas urnas, vencendo o candidato Tarcísio, apoiado pelo ex-prefeito Monteiro. A minha pergunta é: estava surgindo uma grande liderança política em Central? A quem o senhor atribui o grande sucesso de sair do poder legislativo ao poder executivo? Fique à vontade, Renato. Primeiramente, eu atribuo esse sucesso, né, nas urnas e na avaliação que o povo fizeram ao meu histórico pessoal e ao meu histórico também ao engajar na política. Trabalho sincero. Eu sou filho de um agricultor familiar, né? Eu também sou um pequeno agricultor familiar, professor. Fui campeão em tecnologia social pelo programa CAA, onde o mantenedor foi a Fundação Banco do Brasil. Professor, agente comunitário de saúde, né? E me tornei vereador. E tudo isso que eu tenho feito foi sempre pensando em dar o meu melhor às pessoas com quem sempre eu tive vínculo. E também eu atribuo tudo isso por conta dos meus compromissos para com a população de Central, onde eu fui na casa de cada um falar para eles o porquê, o motivo que eu queria ser candidato e por que eu precisaria de ganhar as eleições, que eu percebia que algo estava errado em nosso município ao se deparar com toda a população e toda a microrregião crescendo, todas as cidades do território de Irecê crescendo e nosso município sempre decrescendo. Nosso município com um atraso terrível, a população sem a garantia dos direitos, população se clamando por mudanças e a mudança, eles acreditaram em mim e todos viram que eu fiquei 1 ano e 13 dias e a população centralense aprovou. Isso eu não tinha nem, por exemplo, tempo suficiente, que eu acho, com 1 ano
menos de um ano de governo, eu estava com a aprovação de 86% aprovação do meu governo. Então, assim, para a população ver que eu vim realmente, né, para fazer o trabalho, combater a corrupção e fazer com que o nosso município saísse da situação de calamidade e colocasse no rol do desenvolvimento. Foi isso que realmente aconteceu e foi atribuir o sucesso a tudo isso que eu estou falando. Em 2016, o senhor foi candidato a vereador, foi o mais votado, por sinal. 4 anos depois, como eu falei aqui, o senhor foi eleito prefeito de Central. Estava surgindo uma grande liderança em Central, Renato? Sim, a gente percebia nos bastidores, também por conta de que quando eu fui vereador, eu percebi que ali, na Câmara de Vereador, o meu potencial não estava sendo suficiente para garantir o direito de toda a população de Central. Inclusive, eu sempre, meus veículos, o que eu tinha sempre, caminhão, trator, os veículos, Toyota, até meu carrinho, o Golzinho, que é ele que eu faço a campanha, que me ajuda, eu coloquei à disposição do meu mandato. Mas eu percebi que, na qualidade de vereador, eu só atenderia uma pequena parcela da população. Então, eu percebi que ali eu não iria dar o suporte suficiente que o município central precisaria. E aí eu falei, publiquei, que não iria mais ser vereador, né? Eu também senti que tinha algumas perseguições comigo também. Eu não terminei não aceitando mais ser candidato. Falei, publiquei na tribuna que só iria terminar o meu mandato e iria para minha roça, onde eu sempre nunca saí, para ir cuidar da minha família, minhas terras, meus animais. Mas a população viu percebeu uma válvula de escape lá com o professor Renato, né, com o meu comportamento, e não aceitaram que eu afastasse da política. E aí saíram, né, pulverizando nos 4 cantos da cidade o meu nome como um futuro prefeito central, e terminei aceitando, e assim eu também me tornei o prefeito mais bem votado da história política de Central, e o que mais coloquei em frente, onde eu tive um êxito lá, coloquei uma frente de 2.405 votos, disputando a eleição com 2 candidatos, né, que vocês mesmos percebem, que foi contra o Tarcísio e o doutor Diego. E a gente teve um sucesso, porém, eu sempre falando que não sou inimigo de ninguém. Apesar da gente disputar eleições, mas eu sempre cumprimento com as pessoas, com o pessoal que são meus adversários políticos. Eu não vejo isso, porque todos são centralenses, né? Apenas é uma disputa para ver quem realmente a população aceita como líder, como seus representantes. Mas eu não tenho nada contra ninguém, são nossos conterrâneos, é a população de Central, o povo de Central, e estou para abraçar toda a nossa população. Respondido. Vamos para a nossa segunda pergunta. Seu Renato, em 2020, o senhor foi eleito prefeito da cidade de Central com 54,13% dos votos válidos. Mas o senhor não conseguiu fazer a maioria na Câmara de Vereadores. Apenas 2 vereadores dos 11 faziam parte da bancada da situação. O professor Ézio e o seu filho, o vereador Renan de Renato. A minha pergunta é falta de inteligência da população de uma cidade eleger um prefeito e escolherem a maioria de opositores em uma Câmara de Vereadores? Fique à vontade, Renato. Pois bem, JC, e toda a sua equipe,
Eu vejo que não foi falta de inteligência, não foi falta de segurança no pessoal, acho que não foi falta de planejamento. Eu vejo assim, nós temos uma população muito ordeira, hospitaleira, um povo tranquilo, né, um povo da paz, e que o que eu percebo nisso aí é que a população central atribuía toda aquele atraso, toda aquela falta de compromisso ao gestor, aos gestores que passaram no município. Eu acho que faltou apenas essa expertise de perceber que deveria ser trabalhado os dois poderes, tanto o executivo quanto no legislativo. Eu acho que a população só pensou que o problema estaria ali na questão do executivo. Trocando o executivo já resolveria o problema. Mas hoje eu já vejo diferente, os arrependimentos batem, a população revoltada, porque eles perceberam que o problema precisaria de trocar, de movimentar, né, fazer alteração nos dois poderes, tanto no executivo quanto no legislativo. Porque se o legislativo estivesse realmente comprometido com o município, se tivesse realmente o compromisso, preocupado com o município, não teria feito o que ocorreu comigo. Porque não foi falta de convite, eu fui para as rádios, fui na Câmara de Vereador ainda e falei, pedi, gente, Central está numa UTI, Central está um cadáver que precisa ser ressuscitado, vamos nos ajudar, vamos nos juntar para a gente alavancar nosso município, né? Mas não se juntaram conosco, os nossos vereadores eleitos não tiveram essa preocupação com a população, porque se tivesse a preocupação, não faria isso, por conta que o governo estava bom, o governo estava muito dando certo, a população aprovando, o desenvolvimento chegando. Até hoje, eles me afastaram e até hoje chega lá projetos, obras que eu consegui, o professor Renato conseguiu, até hoje chega, né? Então, assim, foi um trabalho brilhante, muito organizado, com muito capricho, mas a população pensou que resolveria o problema só no executivo. Mas eu acredito que hoje a população percebe que precisa sim haver uma alteração no legislativo, né? Respondido. Vamos para a nossa terceira pergunta. Seu Renato, como eu ressaltei agora há pouco a sua trajetória política, o senhor foi vereador mais votado em 2016 e eleito prefeito em 2020, mas o senhor não conseguiu ficar no poder. A Câmara de Vereadores de Central conseguiu abrir um pedido de impeachment contra o senhor. E por 9 votos a 1, o senhor foi cassado. A minha pergunta é: o que realmente aconteceu de tão grave para o senhor perder o seu mandato? Fique à vontade, Renato. Mais uma vez eu quero aqui, né, cumprimentar o nosso amigo aqui, JC, e dizer o seguinte: nada de grave aconteceu. O grave está acontecendo com a população de Central, onde hoje a população clama, a população chora, a população e sem poder fazer nada. Infelizmente é isso que está. O grave está aí, né? Deixando o povo sem saúde, o povo sem um social, o povo sem estrada, o povo sequer um exame não consegue, né? Infelizmente é essa que está a realidade. Uma cirurgia. Toda sexta-feira estou aqui no Julieta Viana trazendo a população, para não deixar a população morrer, amigo, população do Central, em parceria aqui com o doutor Amauri, e aproveitando o ensejo aqui e já agradecendo também a parceria com o Reinaldinho, que ele vem, a gente precisa de ser grato às pessoas, e Reinaldinho vem fazendo aí essa parceria comigo, liberando aí no Julieta Viana
as cirurgias para que eu traga nosso povo de Central, que para prevenir um futuro câncer e chegar a morrer. Então a gente precisa de agradecer isso. Então, Central virou isso, a população clama, a população chora porque não tem nada, a gente percebe veículos todos sucateados, máquinas, tratores, todos sucateados. Infelizmente, hoje a gente se percebe quantas pessoas pedindo a gente para pagar um exame, né, exames particulares, porque a população paga seus impostos, mas os direitos são negados e não sabe para onde vem esse direito do povo. E a gente sabe que tem um laboratório que é instalado lá em Central, que é até do nosso amigo Neném, né? Neném de Magnólia, e tem 1 ano sem pagar. É uma vergonha ter 1 ano sem pagar, mais de 100 mil reais. Mais 100 mil reais para um município, gente, não é nada, de forma alguma. É falta de compromisso, não gosta de gente, não gosta do povo de Central. Infelizmente, essa é a realidade. Está devendo 1 ano, gente, ao laboratório. É por isso que a população de Central, por isso o povo de Central, que vocês chegam lá e não faz exame, só consegue os exames internos lá, porque o dono do laboratório fica até preocupado em não atendê-los. Mas 1 ano sem pagar um laboratório, isso é vergonhoso, é lamentável isso tudo, né? Então é isso aí. Respondido, Renato. Vamos... Se você me permite, eu vou falar... Fica à vontade. Então, assim, quando o JC falou de algo grave porque fui afastado, simplesmente eu atribuo o seguinte: a classe que se diz elite de Central, juntamente com alguns políticos tradicionais de carreira, não aceitou, não engoliu, né, o professor Renato vindo da roça, apenas professor, agricultor, pequeno pecuarista, apenas com um mandato de vereador, chega lá e já pular para prefeito, sem dinheiro, né? Então, a verdade, o ego deles ficaram feridos e eles começaram a trabalhar, se juntaram todos para desgraçar com a vida da população de Central. Que não foi o professor Renato. O professor Renato está bem, o professor Renato é aposentado, mora na roça, fome ele não passa, a família dele todo dia está comendo, né? A gente ainda ajuda as pessoas. Então, o grave foi para a população de Central. Alegaram o INSS. Eu pagava... Mais na frente a gente vai falar sobre maravilha. esse caso. Tranquilo. Vamos com a nossa 4ª pergunta. Renato, os seus adversários te acusam que o senhor cometeu alguns crimes quando esteve na prefeitura de Central, entre eles o de nepotismo. A minha pergunta é: a prefeitura municipal de Central tinha familiares do ex-prefeito Renato do Boi em diversos cargos na sua gestão? Fique à vontade, Renato. Pois bem, então tudo isso eu fui atacado e injustamente. Inclusive, eu até terminei esquecendo, era para ter trazido o parecer, né, que o promotor enviou para mim, dizendo e confirmando que não houve nepotismo no meu governo. Eu tenho lá. Inclusive, se você quiser, manda o WhatsApp que eu envio para você publicar isso aí. O promotor enviou um parecer dizendo que não houve nepotismo. Não houve nepotismo. Então, acho que não precisa nem a gente estar explicando aqui, porque quem tinha lá um sobrinho meu que foi secretário de infraestrutura, mas ele é engenheiro civil, ele é técnico. Havia necessidade, inclusive a gente usou foi a inteligência, e Central ganhou muito por isso, que o engenheiro, todo mundo sabe, o teto de um engenheiro são 10 mil reais, e ele ganhava 4.800 e poucos reais, que é o salário de um secretário de Central, né? Então, ele estava se doando e foi acusado como nepotismo. E os nomes que foram citados lá dizendo que era nepotismo
como a minha esposa como secretária de Ação Social, né? Onde quase todos os prefeitos, governador, presidentes colocam as suas esposas, porque é uma secretaria que realmente é uma subprefeitura, tem que ter o maior cuidado, tem que ser pessoas de sua inteira confiança, né? Mas não tinha nepotismo. A sua esposa era secretária de Ação Social. Na sua família só existiam essas duas pessoas, a sua esposa e o seu sobrinho, que fazia parte de cargos na sua gestão? Sim. Só esses dois? Esses dois. Vamos para a nossa quinta pergunta. Senhor Renato, os seus adversários te acusam também que o senhor cometeu ilegalidades por conta de omissão de honrar os pagamentos do INSS de servidores da cidade de Central. A minha pergunta é: o que o ex-prefeito Renato do Boi tem a dizer sobre essas acusações? Fique à vontade, Renato. Pois bem, tá mal informado isso aí, quem falou dessa forma, porque eu pagava lá 100% o assegurado, porém 70% a 80% do patronal. Então pegaram e montaram um processo lá em cima desse 20% a 25% de patronal, que não é crime, inclusive pode-se pesquisar que se não pagar 1% de patronal ainda não é crime. O crime é no assegurado. É no assegurado. E o assegurado era 100%. E eu pagava lá de 70% a 80%. Então, e assim, não era falta de dinheiro, eu não tinha suplementação. Eu não tinha. Inclusive, todos sabem que quando foi no dia 15 de dezembro de 2021, né, isso que eles alegavam desse parcial que eu não estava conseguindo pagar, né? Eu não tinha suplementação para isso, não era falta de dinheiro, não era falta de recurso. Eu fui, que a lei me assegura também, eu fui e negociei, parcelei, né? E paguei a primeira parcela, enviei para a Câmara de Vereadores, mas ninguém quis olhar isso, porque eles queriam tomar o poder. Queria o poder, a qualquer custo. É essa que é a realidade. Senhor Renato, quando o senhor fala que eles queriam tomar o poder, o senhor relaciona o seu vice nessa situação também? Sim, quem somos nós para estar aqui, né? As pessoas dizem que a gente não deve estar julgando, mas ele foi a ponta da lança. Porém, aí houve as articulações, né, entre os interessados, que já não queriam que eu fosse nem candidato a prefeito, né? Inclusive lá na campanha, muitos deles, até meus colegas vereadores, não queriam mesmo, fazendo suas articulações para que eu não saísse nem candidato a prefeito, né? Depois que a gente conseguiu vencer as eleições, o vice se achou no direito de achar que virar prefeito atropelando tudo, né? Então ele foi o ponta da lança, a gente sabe disso. Aí teve as articulações, ele por si só não tinha como força de me afastar. Então se juntou com a Câmara, porque a Câmara sim, como sabia que eu não tinha votos suficientes para confrontá-los, aí foi assim que aconteceu, tá? Respondido. Vamos para a nossa sexta pergunta. Senhor Renato, recentemente o senhor deu uma entrevista para um portal de notícia da região. Eu vou retransmitir a sua fala aqui. Abre aspas. Meu processo nunca foi julgado. Eu não estou inelegível. O professor Renato não aceita corrupção. Não vou entrar em esquema. Os vereadores fizeram um esquema pesado para me tirar. Fecha aspas. A minha pergunta é:
o ex-prefeito Renato do Boi é inocente? Renato do Boi está inelegível ou apto para disputar as eleições de 2024? Fique à vontade, Renato. Pois é, quando se trata que fala que vereadores armaram esquema para me afastar, eu tenho toda a razão. O porquê disso? Eu convidei, como eu já sabia que eu só tinha 2 vereadores, eu convidei e conversei com mais 5 vereadores. E a gente acertou, né? Inclusive, como eu falei, que essa questão de eu iria combater a corrupção, sim, e como combati, graças a Deus, no meu governo não houve corrupção, mas acontece de surpresa, né, montar esse processo aí. Então, eu tenho mais do que certeza disso, que realmente armaram o esquema para realmente me afastar, né? Porque não estava tudo certo para continuar, para a gente continuar no mandato, né? A gente tem certeza disso, que houve, com certeza, esse esquema montado, né? O senhor está inelegível ou apto para disputar as próximas eleições? Eu estou apto, sim, inclusive, doutor Ismerim, ele é um especialista, né, no direito eleitoral. Ele veio, ainda deu uma entrevista na rádio Caraíbas, foi isso? Na Líder, na Rádio Líder, em Irecê, e deixou a população, né, de Central e da microrregião de Irecê toda ciente de que eu estaria apto a concorrer às eleições. É tanto que ele falou, ainda deu até o exemplo. Se alguém perguntar para vocês, o que vocês vê? E Dilma não foi também o legislativo que afastou? E ela ficou inelegível? Não, ela foi concorrer às eleições como senadora. Então, assim, é muito simples de explicar que eu, como professor, eu sou leigo na questão do direito eleitoral. Mas quem sou eu para dizer, para estar discutindo e debatendo com quem realmente é especialista na área, né? Por isso que eu estou aqui afirmando que eu estou apto a concorrer às eleições. Respondido. Vamos para a nossa 7ª pergunta. Renato, em 2021, o senhor assumiu a Prefeitura Municipal de Central, substituindo o ex-prefeito Monteiro, ele que tinha sido eleito em 2012 e reeleito em 2016. A minha pergunta é: como o ex-prefeito Renato do Boi encontrou a Prefeitura Municipal de Central, deixada pelo seu antecessor, o ex-prefeito Monteiro? Fique à vontade, Renato. Pois é, quando nós chegamos lá em 2021, dia 1º de janeiro de 2021, né, nós encontramos, só para resumir, quando foi para colocar o CNPJ da prefeitura em meu nome, a gente teve que gastar lá 5.600 e poucos reais, teve do meu bolso, porque não tinha um centavo nos cofres da prefeitura. Vergonhoso isso, né? Então, assim, a situação não estava boa e tinha pessoas de outubro de 2020 sem receber salário. Novembro, mês de novembro e dezembro atrasado, 13º e terço de férias. Olha a situação que eu peguei. Então a situação não estava boa. E muitos veículos e máquinas também sucateadas, inclusive até retos cavadeiros. A gente teve que ir lá em Irecê, buscar, pagar e buscar, porque estava lá. E segundo o pessoal falar, já tinha mais de 6 meses
lá na oficina mecânica e tantos outros problemas. Então não estava boa. Situação difícil. Respondido. Vamos para a nossa 8ª pergunta. Renato, em 2020, o senhor foi eleito prefeito lá em Central, ao lado do vice-prefeito José Wilker. Com seu afastamento do cargo, o vice-prefeito assumiu a Prefeitura Municipal de Central. A minha pergunta é: como está a cidade de Central hoje, administrada pelo prefeito atual, José Wilker? Qual a relação do ex-prefeito Renato do Boi com o atual prefeito de Central? Fique à vontade, Renato. Pois é lamentável. Não tenho nada contra ele, né? Realmente, eu acho que ele só perdeu porque perdeu minha confiança. É tão ruim quando um amigo, a gente acha que a pessoa é amigo e que perde a confiança, né? Ele pode confiar em mim, sim, eu nunca vou trair ninguém, só que eu não vou confiar nele mais, né? Isso é ruim. Nós tivemos uma relação de amizade tão boa no passado e hoje a gente não confia mais, porque eu acho que prefeito e vice-prefeito seria 2 bois de canga, teria que andar juntos e ter uma confiabilidade, e isso terminou se perdendo. E assim, o que eu vejo hoje, não estou aqui para julgar ninguém, mas a própria população é quem faz esse julgamento. As pesquisas mostram. Quando faz pesquisas em Central, acho que já fizeram mais de 10 pesquisas em Central, e a gente sabe que pesquisa ela oscila muito, mas a gente tem de 42%, 40%, 38%, 38 e tanto por cento. Eu já vi várias delas. E aí, ele ficando lá em terceiro lugar, né? Foram as pesquisas que a gente percebe, ele ficando em terceiro lugar. É uma pessoa com a máquina na mão e ficar em terceiro lugar, né? Perdendo para quem o povo derrotou, né? No caso, na época o povo de Central derrotou Monteiro, não queria, e hoje o Monteiro ganha dele. Então não está bem, eu vejo que não está bem. Mas o professor Renato, graças a Deus, né, a gente está bem avaliado, porque a gente fez um trabalho bacana e, graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus e a população do Central pelo reconhecimento do meu trabalho, da minha honestidade, né, e que eles choram porque me perderam. Respondido. Vamos para a nossa 9ª pergunta. Renato, o ex-prefeito Monteiro foi uma força política na cidade de Central. Foi eleito em 2012 e reeleito em 2016. Com a cassação do ex-prefeito Renato do Boi, é óbvio que Monteiro ganha espaço novamente no cenário político lá em Central. A minha pergunta é: o ex-prefeito Monteiro é um nome forte para vencer as eleições em 2024? O prefeito atual, José Wilker, está bem avaliado na opinião pública lá em Central? Fique à vontade, Renato. Pois é, como eu terminei de falar aí, que a gente está bem avaliado, eu vejo que o Monteiro, ele está saindo em segundo lugar, nas pesquisas que eu tive acesso. Ele fica em segundo lugar. Então eu vejo que, de qualquer forma, tem uma certa, né, ainda uma aceitação. A gente não pode aqui, se a pessoa está em segundo lugar, ele tem uma aceitação, é claro, né? Mas eu não vejo como uma disputa para vencer mais uma eleição. Porque, assim, deixou alguns rastros que a população acha que não foi legal. Né? Não estou aqui para falar mal de A, nem de B, só estou falando assim que eu acho muito difícil esse pessoal que passou lá em Central como gestor retornar.
muito difícil. Eu vejo, porque eles apenas me afastaram, mas pode perceber que a população não afastou de mim. A Câmara de Vereador me afastou, mas a população não afastou de mim. Mas quem fez seu mandato de 4 anos e 8 anos, que a população derrotou, a gente não percebe mais isso. Nossa população está com esse cuidado. Se derrotou é porque não serve mais para eles. Respondido. Senhor Renato, antes de irmos para a nossa 10ª pergunta, vamos aos nossos colaboradores. Aproveita e toma água. Mercadinho Francis, Organização Francivaldo, Opção Modas, Organização Washington Oliveira, Programa Espaço Aberto com Jorge Meira, Vereador Delzão, Fabinho da Saúde, sempre ao lado do povo, Vereador Zezinho das Baterias, Sebastião da Colônia, Reis de Luizão, Dr. Joel Meira Júnior, MX Engenharia, Engenheiro Civil, Daniel César, Sansão do Retiro da Picada, Sintepaf Bahia, Gaso Presidente, Verinha de João Melão, Paulinho do Destaque, Jó Macedo, Gilmério Amorim, Popular Mero, Reinaldinho, Conjet, Organização João Antunes, Popular Zera, Getaques Automação Fiscal, Organização João Antunes, Popular Zera, Vereadora de Barra do Rio Grande, Neide do Destaque, Laecinho, vem aí. JT, Jefferson Tomás, Engenharia e Construção, Transmanelão, Organização Pia. Vamos com a nossa 10ª pergunta. Renato, o senhor foi cassado com pouco mais de 1 ano na sua gestão. Como eu falei anteriormente, veio as denúncias, a Câmara de Vereadores votou no seu impeachment e a Justiça Eleitoral acatou a decisão te afastando do cargo. A minha pergunta é: o que o ex-prefeito Renato do Boi fez de realizações em 1 ano e 13 dias na cidade de Central? O povo de Central pode confiar no ex-prefeito Renato do Boi? Fique à vontade, Renato. Essa confiança eles já dão até nas pesquisas, né? No resultado das pesquisas. Mas eu quero aqui mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a oportunidade que eu tive de estar prefeito lá durante 1 ano e 13 dias. Né? Isso foi muito importante para alavancar o nosso município. Né? Isso prova de que eu cheguei para resolver a situação. Né? Eu acabei com aquela doença de salário atrasado que tinha em Central. A gente percebeu gestores que deixaram 1 ano de pagar salário, 1 ano de atraso, outros 6, 8 meses, 3, 4 meses de salário atrasado, e a população indignada, entrando em depressão, porque a situação era caótica, e esse benefício eu levei para a nossa população centralense, porque quando o gestor se paga salário em dia e eu pagava era antecipado, isso melhora a economia do município. Eu consegui em obras que eu talvez até esqueça de falar a quantidade e o gigantismo de obra que eu trouxe para a Central. Eu consegui um colégio integral lá, a Escola José de Souza Machado. Consegui hoje, que era um sonho dos centralenses. Inclusive a diretora, quando eu fui vereador, ela apelou para que eu conseguisse lá com meus deputados para reformar, conseguir uma reforma para o colégio estadual. E a gente, quando eu virei prefeito, eu aleguei, fiz o projeto, organizei juntamente com o meu secretário de infraestrutura, também engenheiro, Renilson, e a gente montou o projeto, fizemos a justificativa mostrando que a reforma no colégio que tinha lá, estadual, não resolveria o problema, porque
eram entre ruas, né? Existia circular de avenidas e atrapalharia tanto ao professor dando aula quanto ao aluno no seu processo de ensino-aprendizagem, né? E que eu consegui com o governador o Rui Costa, né? Esse colégio que está sendo uma maravilha, a população do Central tem ganhado tanto com isso, né? Tá lá aquela beleza. Consegui um asfalto de Central que liga a Jussara, consegui uma ponte que liga o Ibaí à Central, uma ponte que estava interditada há mais de 10 anos e consegui, né? Consegui kit de conselho tutelar, carro novo, com todos os acessórios, uma maravilha. Viatura de polícia, consegui 6 tratores para facilitar a vida do povo agricultor, da agricultura familiar, 2 ônibus novos, né? Mais de 800 cirurgias, né? A gente conseguimos lá também dar conforto à população do TFD, né? Com pousada que eu não chamava de pousada, eu costumo chamar que era um hotel com translade, né? Consegui muitas obras, eu consegui negociar muitos débitos de lá, né? Que de Caixa Econômica, com Embasa, Coelba, que tudo isso tinha muitos débitos lá em Central. Consegui também deixar 1 milhão lá de emenda, que foi do deputado Valmir Assunção e Ronaldo Carleto, para pavimentação no entorno ali do Hospital Municipal de Central, né? Consegui, deixei assinado também lá a pavimentação da Rua da Batedeira, João Duval Carneiro, né? Que a gente chama lá. Antônio Rufino também, a gente deixou tudo assinadinho, né? E interessante que eu fiz tudo isso, deu direito à população toda de Central e deixei mais de 6 milhões em caixa. Isso é fantástico, dentro de 1 ano e 13 dias, onde a gente pegou o município de um gestor que passou 8 anos e não deixou 1 centavo. Isso aí foi muito ruim para a população do Central e uma vitória gigante quando eles elegeram o professor Renato para fazer um gigantismo de projeto desse, fazer essa riqueza para o povo do Central. Respondido. Vamos para a nossa 11ª pergunta. Renato, hoje os municípios brasileiros sofrem com as suas arrecadações. A maior crítica dessas quedas nos repasses do FPM vem de municípios do Nordeste. O senhor foi prefeito e sabe que sem recursos fica difícil administrar. A minha pergunta é: com os problemas que o senhor enfrentou em Central, passando por um processo de impeachment, e hoje as prefeituras reclamando de quedas em repasses do governo federal, o ex-prefeito Renato do Boi ainda pretende administrar Central? Fique à vontade, Renato. Sim, eu não vejo tantos problemas nisso aí. A gente sabe que essas ondulações, elas sempre vão acontecer, até na vida da gente isso acontece, né, gente? Até na vida da gente acontece. Todos nós precisamos de fazer o planejamento. E não é diferente com o município. É preciso que se faça o planejamento. A gente sabe que até na própria família você tem que estar preparado para planejar, e o que você estiver arrecadando, você tem que ter o cuidado para guardar. Você nunca deve, se você tem uma galinha e ela tem 12 ovos, ela está botando 12 ovos, não coma todos não. Coma metade ali dos ovos e deixa os demais. Você não sabe o que vai acontecer no amanhã. É como no município, é idêntico ao município. Você aproveita quando as arrecadações estão em alta, melhor, e tenta fazer um caixa. Foi assim que eu fiz. Vai fazendo caixa direitinho, se organizando, porque a gente sabe que no amanhã pode ser diferente. O hoje, você está vendo, você está sentindo.
mas no amanhã só pertence a Deus. O problema é que muitas vezes falta o planejamento, não é, gente? E lembrando aqui, entre os benefícios, eu também, gente, consegui lá mais de 200 quilômetros de estradas vicinais. Eu terminei esquecendo disso aí, porque aos poucos a gente vai se lembrando, tá? Mas sim, se Deus permitir, a população do Central quiser, esse talvez, até alguns da minha família falam: professor Renato, você nem tem precisão de passar por tudo isso. Mas assim, eu tenho um sonho, o meu desejo, o meu objetivo e o sonho, e a minha ambição é de ver a nossa população com seu direito garantido, em nossa cidade tornar um lugar bom de se morar, de criar nossos filhos, netos e bisnetos, de forma tranquila. É isso que a gente quer, o meu desejo é isso. Por isso que eu pretendo voltar a governar o nosso município, porque assim, nos dias de hoje é muito difícil encontrar o político honesto, E se eu sou, graças a Deus, e a população sabe disso, o município precisa, nem só Central, e todos os municípios precisam realmente ser escolhidos os seus representantes honestos, porque só assim a população toda sai ganhando. Respondido. Vamos para a nossa 12ª pergunta. Renato, nos grupos de WhatsApp aqui em Xique-Xique, após o seu afastamento, deu uma grande repercussão. E muitas pessoas falando que o senhor foi cassado injustamente, por não fazer o que a Câmara de Vereadores de Central queria. A minha pergunta é: se o ex-prefeito Renato do Boi chegar novamente a administrar a cidade de Central, o senhor fará acordo com seus adversários para não correr mais risco de um novo impeachment? Fique à vontade, Renato. Eu quero aqui pedir desculpas à população do Central, a todos os meus amigos, mas assim, eu não mudo o meu comportamento. Eu já falei para todos que eu nasci honesto, gosto de ser honesto. Eu acho que todo mundo sai ganhando quando a honestidade está ali. Todos saem ganhando. E a gente se percebe, ninguém fala, infelizmente, ninguém fala o que acontece de fato em Central, Mas nós sabemos que algo vem sendo errado, pois eu não acredito que Deus vai mandar o frio para não dar a coberta. Então Central não é diferente. Eu sempre tinha plena certeza de que Central sempre teve os recursos suficientes para garantir o direito da população de Central. Mas as contas não fecham, e algo vinha errado. E eu provei para todos que realmente Central tem condições suficientes. E essa questão de acordo, o que eu venho aqui pedir e clamar ao povo de Central, que realmente pare, analise, pensa, faça uma reflexão do que aconteceu em Central, do que aconteceu comigo, onde foi o erro, de fato. Não estou dizendo que ninguém errou, onde foi o erro. Eu não estou dizendo aqui que eu sou santo, porque senão Deus já teria me chamado, tinha colocado lá junto com ele, é claro. Mas de uma coisa eu sempre falo: eu fiz a coisa correta, não me arrependo, e acordo para desgraçar com a vida do povo de Central eu não faço com ninguém, eu não gosto disso. Por isso eu pretendo que a população de Central realmente eleja pessoas compromissadas com o município e coloque lá dentro da Câmara de Vereador, para que a população Central tenha êxito, que venha realmente fluir. Então assim, é isso que eu sempre falo com a população de Central. Respondido, Renato. Vamos para a nossa 13ª pergunta. Renato, comentam nos bastidores da política de Central e da região que o senhor é pré-candidato a prefeito de Central.
A minha pergunta é: o ex-prefeito Renato do Boi é pré-candidato a prefeito lá em Central? Se Renato for eleito prefeito em Central, o que o senhor fará de diferente do seu primeiro mandato? Fique à vontade, Renato. Pois bem, mais uma vez aqui quero agradecer a Deus, ao pessoal que vieram me acompanhando, que eu ainda chamo de secretários, os amigos, não vou citar o nome por questão de tempo, mas sintam-se como se tivesse citado os nomes, Agradecer aqui, dar uma boa noite a Lili Oliveira, a Thompson, a Renilson, foram nossos secretários lá, a Alain, aos nossos grupos de... nós somos professor Renato, todos os integrantes do Riacho Largo, toda a população de Central em geral, mais uma vez o meu boa noite, e assim, eu estou pré-candidato a prefeito, o ano que vem serei candidato, se Deus permitir, nós venceremos as eleições, e o que farei diferente é o seguinte, é que eu preciso mesmo, buscar mais projetos ainda, é essa que eu chamo de diferente, buscar mais projetos além do que eu fui buscar. E o meu comportamento vai continuar também da mesma forma, honesto, transparente, procurando melhorar a qualidade de vida do nosso povo, procurando fazer o que sempre fiz, trabalhando no social. Quantas pessoas não saiu, tirou o pé de dentro da cova, pessoas doentes, a gente fez mais de 800 cirurgias lá, o social, a Secretaria de Ação Social aí, teve 70 mil, foi comprado de cesta básica para dar àquele povo. Hoje o povo morre de fome lá, infelizmente, desculpa aí, não morre de fome, estou falando assim, mas na forma de falar, mas a fome assola em Central, a gente virou a cidade do bingo, é um absurdo aquela situação, porque o pessoal fica procurando uma forma de arrumar um dinheiro, Então, perderam, assim, sabe, a forma de viver uma vida digna, porque isso depende muito da administração. Mas o que realmente eu falo que a mudança é tentar correr mais. Eu vou buscar mais projetos ainda para antecipar o avanço da nossa cidade. Respondido. Vamos para a nossa última pergunta. Renato, para encerrarmos o nosso bate-papo, o senhor era prefeito, tinha e tem na Câmara um filho vereador, o vereador Renan de Renato. Como foi para o seu filho ver seus colegas vereadores caçando o seu pai e continuar no poder legislativo ao lado dos seus adversários? Renato, qual a mensagem que o senhor deixa para o povo de Central? Fique à vontade. Pois é, eu vejo que não é fácil para Renan, não é fácil também para Ézio, mas eu vejo aí a dificuldade e assim a questão até sentimental para Renan, pelo motivo de ser meu filho, e ver o pai sendo atacado e injustamente, a população do Central toda sabe que foi injusta, Os caras fizeram mesmo, proposital, queria mesmo tirar o professor Renato, sem crime, praticamente os caras queriam mesmo, se vingar, fizeram um ato de vingança, a gente percebe isso aí, isso é notório, todos sabem disso, Mas assim, eu quero aqui, primeiro agradecer e também parabenizar a Renan, meu filho, pela postura dele lá na Câmara de Vereador, que eu vejo os ataques, que pessoas sem razão atacando a mim, sem razão, que a gente sente que é uma inveja, Todo mundo sabe, fica escancarada a inveja das pessoas me atacando, e ele tranquilo, Eu tenho plena certeza que se fosse outra pessoa,
que não ouvisse o pai, porque eu instruo ele, converso com ele, a mãe dele também fala: meu filho, eu sei que o ambiente está ruim, mas suporta, está que Deus está ao nosso lado e nós venceremos. E ele fica lá. Eu não estou dizendo que fica tranquilo, porque eu sei que ele sente as mágoas e tudo, mas ele realmente atende o pai, a mãe, isso é muito bacana. Só tenho que agradecer a Deus e a ele por ter esse comportamento. Mas eu aqui venho mais uma vez, né, pedir ao povo de Central que, até pelo amor de Deus, faça com que Central seja respeitado. Faça com que Central tenha lá um administrador de responsabilidade, como eu fui, né, e que sou, e que a população de Central, a minha eleição com a fé em Deus, ela é garantida. Isso aí eu posso até confirmar hoje aqui. Minha eleição é tranquila, é garantida. Mas eu preciso de eleger, fazer minha base na Câmara de Vereadores, porque nada adianta você estar elegendo um prefeito honesto, trabalhador, né, com vontade de trabalhar, ajudando o povo, bem intencionado, e sem a base, porque vai acontecer a mesma coisa. Porque não adianta ninguém pressionar o professor para virar ladrão e meter a mão no cofre de prefeitura para fazer certas articulações para se manter no poder. Eu não faço isso. Todos sabem disso. Então, desde já eu quero agradecer aqui o espaço concedido por essa brilhante emissora, por essa empresa, né, de notícias, né, JC, a toda a sua equipe, parabenizar pelo trabalho de vocês. Isso é muito maravilhoso. Agradecer a toda a população aqui também de Central, da microrregião de Irecê, de Xique-Xique, todo o nosso povo. Agradecer ao povo que nos acolhe, agradecer ao pessoal que me acompanharam até aqui. E que o Deus que me conduziu, que me trouxe aqui com o meu pessoal, que ele também nos acompanhe até aos nossos lares. Muito obrigado. Que Deus proporcione muitas bênçãos na vida de cada um de vocês aqui, JC, toda a sua equipe, tá? Para que essa empresa venha fluir, crescer, desenvolver. É esse o meu desejo. E povo Central, nos aguarde que eu estou chegando e quero que vocês realmente elejam nossos vereadores para que o professor Renato tenha condições de dar o direito de crescer no nosso município. Muito obrigado, ficam todos com Deus. Seu Renato, eu vou aqui quebrar o protocolo. Permita-me fazer uma pergunta ao senhor. Pode sim. Eu espero que um dia o seu filho possa fazer parte aqui do nosso programa, mas eu vou fazer essa pergunta ao senhor. O seu filho pretende ir para a reeleição lá em Central? Sim, vai, se Deus quiser. E a população de Central, eu tenho certeza que quer. Ele será reeleito, né? E fazer um trabalho bacana, bonito. E quero também pedir ao pessoal que reelege Ézio e que elege a base para que eu possa fazer um bom trabalho. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui finalizando mais um programa Bate-Papo Semanal. Na próxima terça-feira estaremos de volta com mais uma edição do programa Bate-Papo Semanal, recebendo os nossos convidados, os candidatos do Conselho Tutelar, Danilo Alves e Edicácio Rocha. Queremos aqui agradecer mais uma vez o ex-prefeito Renato do Boi. Foi um prazer ter o senhor aqui na nossa bancada. Espero que em outra oportunidade o senhor possa fazer presente aqui em Xique-Xique, como no nosso programa. Fique à vontade para suas considerações finais. Pois é, muito obrigado. Eu quem tenho que agradecer. Obrigado a todos vocês aí. E assim, eu que tenho que agradecer, né, pelo espaço que concedeu. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. E foi uma honra estar aqui com todos vocês. Muito obrigado. É isso aí, meus amigos. Tenham todos uma boa noite. Peço aos amigos que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. Mais uma vez agradeço a família do ex-prefeito Renato, seus amigos. Tenham todos uma boa noite e até mais.